Olá, pessoal! Vamos ler a Bíblia comigo? Na leitura de hoje, nós vamos ler 1 Coríntios 11 e 12. Aqui já no começo do capítulo, Paulo começa falando sobre doutrina. E é um assunto bem delicado, é um assunto bem interessante. Eu vou só ler, não vou falar da minha opinião, vou deixar para vocês meditarem. Entretanto, há um assunto acerca do qual quero lembrá-los, que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem recusar-se a cobrir a sua cabeça enquanto está orando, eu li errado. Se um homem recusar-se a descobrir a sua cabeça enquanto está orando ou profetizando, desrespeita a sua cabeça. Se uma mulher que ora ou profetiza publicamente sem que sua cabeça esteja coberta, desrespeita a sua cabeça. Neste caso, não há diferença entre ela e a mulher que está com a cabeça raspada. Naquela época, havia um costume de que mulheres de cabeça raspada eram mulheres da vida. Então, tinha essa diferenciação. Aqui Paulo está falando para as pessoas daquela época, tá? Não quer dizer que a mulher não pode usar cabelo curto. Eu tenho cabelo curto. O que aconteceu com o meu cabelo? Eu sempre quis ter o cabelo comprido. Eu tinha o cabelo longo, mas teve uma época que eu quis cortar o cabelo curto, tudo bem. E aí eu tentei deixar crescer de novo, mas o meu cabelo começou a cair. E é isso. Enfim. Falei que o assunto era delicado. Aí ele continua falando. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, neste caso, ela também deve raspar o cabelo. E se é vergonhoso para uma mulher ter a cabeça raspada, então deve cobri-la. Um homem, porém, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. E a glória do homem é a mulher. O homem não veio da mulher, e sim a mulher veio do homem. O homem não foi feito por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Assim, por causa dos anjos, uma mulher deve cobrir a cabeça como sinal de que está sob autoridade. Então, ele vem aí com essa orientação doutrinária para os coríntios, né? E é bem interessante saber, né, que naquela época havia essa necessidade dessa orientação tão detalhada, dessa orientação tão específica para que eles pudessem estar congregados. Aqui ele continua falando e é bem interessante, ó. Lembre-se, porém, que no plano do Senhor o homem e a mulher precisam um do outro. Eles não são independentes. Pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher. Verdade. E tanto os homens como as mulheres vêm de Deus, seu Criador. Julguem entre vocês mesmos. Está certo uma mulher orar em público sem cobrir a cabeça? Aí ele tá falando da doutrina, tá fazendo referência aqui, né? Mas eu queria falar desse trecho que eu acabei de ler aqui, que é o 11 e o 12, versículo 11 e 12. Eu achei muito bonito isso que ele tá falando, da união, né, do homem e a mulher. É muito interessante. Agora ele muda de assunto porque ele diz assim, que precisa falar sobre uma outra coisa que ele não pode concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. Por que ele tá falando isso aqui? Porque assim, no culto de comunhão é o culto de Santa Ceia, onde as pessoas fazem parte do corpo e do sangue de Cristo, onde a gente come o pão e bebe o suco de uva.
E aí ele segue com a orientação e tem aquele texto que a gente sempre lê no culto de Santa Ceia, que é a referência, né, de orientação. Aí ele fala: tem ouvido discussão que ocorre entre as suas reuniões, mas suponho que isso seja necessário para que vocês sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados por Deus. Por que ele fala isso? Porque assim, Deus ele vê a intenção do coração de cada pessoa, né? E aí ele fala assim, ó: quais dentre vocês são aprovados por Deus? Seja conhecido quais dentre vocês são aprovados por Deus. Porque Deus vê a intenção do coração, né? Quando vocês se reunirem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir um com os outros. Ele está aqui exortando, né? Falando que vocês estão fazendo tudo errado. Aí ele vem aqui embaixo e tá falando assim, né? Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Passa uma eletricidade dentro do meu corpo toda vez que eu leio esse trecho, porque é uma emoção no meu coração. É a referência de tudo que está escrito aqui dentro. Porque tudo que está escrito aqui dentro é sobre isso. É sobre Jesus. É sobre o sacrifício da cruz. É sobre a salvação. É sobre o resgate da minha alma e da sua. É sobre aquilo que ele fez para que nós possamos ter acesso, livre acesso ao Pai. Porque nós estávamos separados pelo pecado. Mas ele fez esse sacrifício para que nós possamos ter livre acesso e poder nos unir novamente ao Pai. E é lindo, né? E aí ele segue o texto falando sobre os alertas, né? Portanto, se alguém comer esse pão e beber esse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Examinem-se. E aí sim, comam e bebam a ceia do Senhor. E aqui no final do capítulo, assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma primeiro em casa, para não atrair castigo sobre si, mesmo quando vocês todos se reunirem. Por que ele fala isso? Porque o corpo e o sangue do Senhor Jesus não é para matar a fome do corpo. É um ato é um ato de simbolismo. É um ato de simbolismo onde você está ali ceando com o Senhor e o Senhor ceando com você. É um momento de união de Jesus com você e você com Jesus. É um simbolismo espiritual. E aí, quando você vai com fome, você está fazendo algo carnal no seu corpo. E você precisa fazer a ceia do Senhor no seu espírito.
A ceia de Cristo é para ser feita no Espírito. Quando a gente come o pão, é para a gente discernir. Tanto que ele falou assim, ó. Quem come indignamente é porque não reconhece o corpo de Cristo. Entendeu? Então você não reconhece que aquele pedaço... Então você não reconhece que aquele pedaço de pão é o corpo do Senhor. E você não reconhece que aquele cálice de suco é o sangue do Senhor. Você tá com fome e simplesmente fala, é um pão e um suco. Tô com fome, vou matar minha fome. Ou até mesmo você pode ter jantado. Você tá bem. Só que você entrou pra ceia e não tá ali conectado, discernindo o que está acontecendo espiritualmente. E simplesmente comeu e bebeu e tudo bem. Não, não é assim. Não é esse o processo. Então, cuidado. Não atraia para você mesmo o juízo do Senhor, que está escrito aqui. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Aqui no capítulo 12, ele começa falando sobre os dons espirituais. E é bem interessante porque ele vai discorrendo e explicando detalhadamente. Primeiro, ele adverte as pessoas para distinguir quem está falando através do Espírito Santo de Deus ou não. Ele fala assim, ó: eis o critério. Ninguém falando pelo poder do Espírito de Deus pode amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Interessante, né? E então ele começa a falar sobre os dons. Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviços a Deus, porém é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas, porém é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós, os que lhe pertencemos. Aí aqui embaixo está escrito assim: há um Espírito que concede a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, e este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um, e a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito. A um ele dá poder de fazer milagres, e a outro o poder de profetizar, a outro ainda o poder de discernir espíritos, que estão falando através daqueles que afirmam proclamar as mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um ele dá o dom de falar em línguas, que jamais aprendeu. A outro, que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-las. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos estes dons, e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Em outra tradução ele fala assim, que o Espírito dá a cada um como ele quer, segundo o seu propósito. É muito interessante, né? Ele vai distribuindo de acordo com o propósito dele. Qual é o propósito dele? Propagar o evangelho para que todos sejam salvos. O desejo do Pai é que todos sejam salvos. Mas será que todos vão ser salvos? Daí ele segue uma analogia a respeito do corpo, falando, nossos corpos têm muitos membros, assim acontece com Cristo, cada um de nós é um membro dentro do corpo de Cristo. E ele segue aqui explicando, né? Não sou membro do corpo porque sou apenas orelha e não olho? Será que isso a faria menos parte do corpo? Ele segue explicando, né? Por quê? Porque as pessoas pensavam assim, mas não tem que ser todo mundo mestre, mas não tem que ser todo mundo palavra de sabedoria, mas não tem que ser todo mundo, né? Não. Aí ele tá aqui explicando para as pessoas a respeito disso.
E aqueles membros que acham ser menos honrosos, nós os protegemos com todo o cuidado. E os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim, Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que, de outro modo, poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. É isso que é para acontecer na Igreja de Cristo. É para acontecer. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Depois, os que fazem milagres. Os que têm dons de cura. Os que podem ajudar os outros. Os que podem fazer que outros trabalhem juntos e os que falam línguas que nunca aprenderam. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Naturalmente que não. São todos mestres? Também não. Têm todos o poder de fazer milagres? É claro que não. Podem todos curar? Deus dá a todos o poder de falar em línguas que nunca aprenderam antes? Todos interpretam essas línguas? Não. Não. Mas façam todo o possível para terem os dons mais importantes. Acabou. Façam todo o possível para ter os dons mais importantes. Vamos buscar no Senhor os dons mais importantes. Eu espero que você tenha gostado da leitura de hoje, assim como eu gostei. Espero que ela tenha te edificado, assim como me edificou. Eu espero que Deus tenha falado com você assim como Deus falou comigo. E te encontro na próxima leitura. Obrigado e até mais. Que Deus te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.